Esse é o Paperless Innovation Roadshow e a segunda palestra desta quarta-feira fala sobre como a hiperautomação pode acelerar a recuperação dos negócios. Vamos receber Marcelo Chama, CEO da CADES Consultoria, e Vânia Rios, CEO da Analisa BR. Lembrando que os participantes podem deixar as suas perguntas no chat ao lado, que elas serão respondidas no final da apresentação. Bom dia, Vânia, bom dia, Marcelo, sejam bem-vindos, é com vocês. Obrigado, Prado, bom dia. Bom dia também para quem está nos assistindo. Eu sou Marcelo Chama, sócio fundador da CADES Consultoria, que esse mês de outubro está completando 26 anos de existência, né? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre hiperautomação, né? Essa que já é considerada pelo Gartner a tendência tecnológica número 1 para esse e para os próximos anos. E vamos aprofundar um pouco mais na plataforma RPA líder mundial, que é a UiPath. Bom, 26 anos, né, de existência, muita história para contar. Nós passamos por algumas ondas da tecnologia. Lembro da época da onda de implementação de sistemas ERP, nós éramos uma consultoria SAP. Também passamos projetos CRM, acompanhamos a evolução do BI e com grandes projetos em grandes empresas, como vocês podem ver aí. E há cerca de 5 anos, nós decidimos concentrar nossos esforços em soluções tecnológicas para melhoria de processos, né? E fomos evoluindo até chegar nesse quadro que hoje representa a nossa oferta completa de serviços, né? Eu vou fazer um giro rápido aí por esse quadro e a gente começa ali em mapeamento de processos, né, diagnóstico, modelagem, e do lado direito a gente vê ali as plataformas tecnológicas que nós somos parceiros, né, que nós temos um acordo comercial, né? E isso é o que o mercado vem chamando de hiperautomação, né, que é integrar diferentes tecnologias avançadas, incluindo aí inteligência artificial, de forma que elas trabalhem juntas para reduzir esforço humano, né, principalmente em tarefas repetitivas, tarefas que exigem pouca capacidade de análise, né, e realizar muito mais tarefas em muito menos tempo, reduzir risco de erros, enfim, aumentar a produtividade. Na verdade, a hiperautomação ela traz um enorme aumento de capacidade sem trazer aumento de custo, sem aumentar efetivo, né? Eu até gosto de dar um exemplo da administração pública, que vem enfrentando aí problemas para equilibrar receitas e despesas, precisa manter um nível de qualidade no serviço público, a população cresce e esfera federal, estadual, municipal, né? Várias administrações vêm sofrendo ameaças com relação à lei de responsabilidade fiscal, porque a folha de pagamento só aumenta e você precisa manter os serviços. A única saída é a transformação digital, não tem outra saída. Então, o próprio governo federal está com uma iniciativa muito grande, um projeto muito grande. Na segunda-feira mesmo eu estava assistindo a palestra do secretário nacional sobre esse projeto de governo digital e é incrível a redução de custos, né? No ano de 2019, houve um número grande de aposentadorias de servidores públicos e a qualidade do serviço melhorou muito por conta dos serviços digitais. E nas empresas também é a mesma coisa, empresas que querem ampliar negócios, expandir a operação sem aumentar o overhead, né? A solução é automação. Agora, não é um trabalho simples, né? Não é um projeto de baixa complexidade, né? Eu vou girar um pouquinho o quadro e aí a gente vai ver os caminhos para ter um projeto de sucesso. Bom, essa primeira etapa, ela é muito importante, né? É fundamental dedicar um tempo no início do projeto a um levantamento, diagnósticos de problemas, gargalos, encontrar e priorizar oportunidades de automação,
né? Mapear processos, redesenhar processos, enfim. Pular essa etapa pode produzir resultados aí abaixo da expectativa. Tá? E isso acontece. A gente tem recebido contatos de empresas que pularam essa etapa e estão tendo que dar um passo atrás, né? Porque o que vem acontecendo é que essas plataformas todas, elas vêm sendo comercializadas em nuvem e fica muito fácil para as áreas de negócio fazerem aquisições independentes de TI, levarem um projeto de forma independente, mas isso acaba levando a automações de processos, partes de processos sem a visão do todo. A gente já viu até robôs executando tarefas, às vezes até desnecessárias, né? E tem técnicas, tem metodologia para isso. É uma etapa fundamental no projeto. E, em seguida, a gente recomenda que o projeto seja iniciado com a implantação de uma plataforma BPM, porque é ela que vai garantir que os processos desenhados sejam executados conforme o desenho, né? Então, só a plataforma BPM que pode garantir que os processos sejam executados conforme projetados. Nós adotamos a plataforma Lecon, ela permite uma entrega muito ágil de processos digitais. No evento passado, até nós demos um show com o Lecon aqui, entramos em detalhes. E só para vocês terem uma ideia, a gente está num cliente agora do setor público que em 18 meses nós conseguimos automatizar 100 processos. Então, tem 100 processos automatizados, vários deles beneficiando a população através de solicitações num portal que foi desenvolvido também para o município. Tá? Um exemplo, até o alvará de funcionamento de empresas, que antigamente levava dias, às vezes semanas, e agora, em poucas horas, esse alvará é emitido. Tá? E os processos digitais, eles geram um ativo valiosíssimo, né, que são dados dos processos, que proporcionam um poder de decisão enorme. Mas, claro, a gente precisa de uma plataforma de Analytics e Business Intelligence para extrair o máximo desses dados, né, e gerar informações para tomada de decisão. E nós, na CAD, nós adotamos o ClickSense. Né? E agora, eu queria deixar vocês com a Vânia Rios, CEO da Analisa BR, representante da UiPath no Brasil. Vamos hoje assistir, então, a um show de RPA com a plataforma que é líder mundial no mercado. Tá? Vânia, está com você agora. Oi, pessoal. Bom dia, né? Obrigada aí pela oportunidade de estar com vocês hoje. Eu acho que é um assunto bastante mais do que atualizado, né? Até por causa da pandemia que a gente vem passando e de toda essa situação. Mas contextualizando um pouco essa história de transformação digital, de automação, de como usar tanta tecnologia para que a gente possa efetivamente promover, eu digo, não só a recuperação dos negócios, mas essa mudança para a economia digital. Até mesmo antes da pandemia, a gente via sentindo essa necessidade de se fazer essa mudança na forma de se fazer negócio. Porque a gente começa a ver empresas que elas já nascem digitais. Então, a gente começou a ver um Uber aparecendo em todo canto, a gente falou assim, não, isso aí não chega no meu negócio. Daí a pouco a gente vê as imobiliárias sendo afetadas por Airbnb, Quinto Andar, diversas plataformas que tiram o intermediário de uma negociação e colocam clientes e fornecedores ou compradores e vendedores numa mesma plataforma com uma comunicação bastante efetiva. Além de trazer dessas empresas digitais, que a gente sempre pensa assim, não, mas no meu negócio não vai chegar. Além delas trazerem esse modo de fazer negócio diferente, que dá uma experiência para o cliente muito diferenciada, principalmente quando a gente fala em novas gerações, a gente vê esse tipo de negócio chegando, por exemplo, no mercado financeiro e abalando estruturas de grandes bancos através de operações financeiras totalmente digitais. E essas empresas, elas têm um facilitador, né, que ela já começa
com um custo muito mais baixo. Então, é um concorrente que entra no seu ecossistema com um diferencial de custo muito mais baixo, e ele tem um diferencial que permite que ele tenha melhores resultados ao passar do tempo, que é a coleta de dados. Então, quando a gente fala em automação, a gente está pensando muito nessa parte de coleta de dados também, porque acho que todos já ouviram falar da eficiência que tem para tomar decisões as empresas que são data-driven ou que são efetivamente empresas orientadas por dados. Essas empresas que têm uma capacidade de coleta muito grande de dados, elas tomam decisões mais rápidas, são decisões mais assertivas, e quando eu estou falando em decisão, eu não estou falando em decisão somente de estratégia, eu estou falando de execução, de decisão que impacta ali na execução, a execução da operação e a necessidade de se trazer melhorias, para que a gente chegue nessa forma diferente de se fazer negócio. Quando a gente fala que o nosso desafio-chave é recuperação, é sobrevivência, eu digo que o nosso desafio, além disso, está em ganhar escalabilidade do meu negócio. Hoje, com o mundo digital, eu consigo ultrapassar diversas fronteiras que antes eram limitantes para a expansão do meu negócio. Então, eu uso inteligência competitiva, que é uma forma proativa de eu estar coletando esses dados, organizando, de forma que eu possa analisar cenários e tendências para ter um melhor processo de decisão. E aí eu tenho a minha vantagem competitiva. A partir do momento que eu estou analisando todas as informações coletadas, eu vou conseguir fazer aquilo que todo mundo pede hoje, né? Acho que na empresa de vocês talvez não, mas o que a gente mais escuta por aí é, tem que fazer mais, melhor, mais rápido, com custo menor, de forma a aumentar a produtividade, diminuir custo, melhorar meu resultado. E olha, você ainda tem que buscar inovação, tem que buscar diferenciação, você tem que escalar o negócio, você tem que cuidar da competitividade. Você fala assim, nossa, como é que eu vou fazer isso tudo ao mesmo tempo? Eu acho que um dos grandes exemplos que emprega até todas essas tecnologias que o Marcelo estava citando e que a gente usa constantemente é o Waze, né? Então, o que é essa inteligência competitiva, essa vantagem competitiva, que na verdade ela me dá ela tem por pano de fundo uma inteligência aumentada. Quando a gente não tinha o Waze, eu sabia exatamente qual era o caminho que eu tinha que sair da minha casa para chegar no meu trabalho. Aliás, os 3, 4 caminhos que me davam essa possibilidade. O Waze me dá uma possibilidade de análise de cenário, de como estão todos os 4, 5 caminhos que são possíveis para eu chegar ao trabalho, para eu escolher o melhor caminho. Então, é para isso que a gente faz tanta automação, tanta coleta de dados, porque a gente está tirando os riscos da operação, a gente está tomando decisões mais rápidas e, como o Marcelo disse, a gente está gastando menos ao longo do tempo, porque você começa a trabalhar com recursos que te dão mais capacidade de escalar e que tem a tendência de diminuir o custo ao longo do tempo. A gente vê isso muito quando a gente começa a trabalhar em nuvem, né? Quanto mais você usa a nuvem, mais o custo vai se tornando cada vez menor. Então, quando a gente fala que o nosso desafio é recuperação, sobrevivência, escalabilidade, eu gosto de traduzir isso falando que o nosso desafio é ter essa inteligência aumentada, buscar essa coleta de dados, buscar melhorar meu desempenho para que eu possa ter essa visão de cenários e tendências que vão me permitir ter um caminho melhor para o meu negócio. Espero que não seja só recuperação e sobrevivência, mas que seja realmente melhorias de resultados através da escalabilidade. E aí eu preciso sempre olhar, eu gosto sempre do como é que a gente faz isso, né? Já que parece que quando a gente fala em transformação digital, é uma tela em branco e todo mundo fala assim, não, mas tem Big Data, mas tem RPA de robotização. Olha, você pode ter um robô para chamar para o seu, olha, agora tem hiperautomação, tem automação de processos. Onde é que eu começo a puxar o fio dessa meada para que eu tenha efetividade em trazer tecnologia para o meu negócio sem ser mais uma tecnologia que eu não sei onde é que ela se encaixa e fico com um quebra-cabeça cheio de peças que eu efetivamente não consigo montar. A primeira coisa que eu tenho que olhar é como é que o meu negócio é no mercado.
as pessoas falavam nos 4 P's de marketing, né? E eles mudaram para os 4 E's do negócio. Então, agora eu busco ter uma experiência diferenciada para o meu cliente. Eu não falo mais em preço, eu falo em troca de valor, e o que valor eu estou entregando para o meu cliente para que ele possa realmente trazer esse valor financeiro para mim. Eu engajo as pessoas na minha marca e eu tenho que estar no every place. Se eu estou pensando em escalar meu negócio, eu preciso estar em todos os lugares. Então, quando eu falo de automação de processos, de produzir aplicativos, como o Marcelo falou no BPM, é essa coisa que eu vou conseguir levar e expandir o meu negócio por todo o meu ecossistema e todas essas fronteiras que antigamente não eram tão fáceis de ultrapassar como elas são agora. Quando eu olho o meu negócio no ecossistema em que ele vive, eu tenho que olhar a minha maturidade interna. E a maturidade interna, ela é uma das coisas mais difíceis da gente identificar ou de assumir, né? Vamos dizer assim. Então, a gente começa com as empresas que são as nascentes em maturidade digital. Então, elas têm até iniciativas digitais, e eu acho que essa pandemia confundiu um pouco as pessoas em termos de transformação digital, porque levar uma operação para home office, criar um e-commerce, isso não quer dizer que eu esteja fazendo uma transformação digital, está querendo dizer que eu tenho algumas iniciativas digitais que podem facilitar o meu negócio, mas não estou querendo dizer que eu estou usando dados para poder ter um negócio melhor, que eu estou podendo escalar meu negócio, que eu estou podendo ter efetivamente uma experiência diferenciada do meu cliente. Então, quando eu faço uma iniciativa digital, não quer dizer que eu esteja trabalhando com toda a parte digital, com uma economia digital que vai propiciar melhorias para o meu negócio. A pandemia teve uma coisa muito boa, que ela fez com que os gestores tivessem mais profundidade na sua operação e descobriram um monte de furo que o simples fato de deslocar a operação para home office foi muito difícil. Então, as empresas estão muito no nascente, e aí pesquisa de institutos, né? No Brasil, nós temos muitas empresas nascentes com muitas iniciativas digitais. As emergentes, além delas terem as iniciativas digitais, elas já têm uma boa coleta de dados. Então, elas têm muitos dados que elas poderiam trabalhar em cima de dados, mas a gente chama isso de acumuladores, né? São aqueles caras que têm muito dado, mas não usa para nada. Só vai juntando dados, e você vê empresas que cruzam informações com associações de classe, com rede social. Ela acaba trazendo um monte de dados, mas para que esses dados são usados? Quando eles começam a ser usados, integrados, cruzados e usados para decisão, aí nós já estamos no nível de conectados. Eu realmente uso dados para que eu possa trabalhar na minha empresa, melhores resultados. E quando eu estou no multimomento, é aquela exatamente que eu consigo levar o ápice dos meus 4 E's do negócio. Eu chego lá e faço assim, olha, eu consigo dar uma experiência diferenciada para o meu cliente, eu entrego valor para o meu cliente, para o ecossistema, se eu tenho parceiros, tudo. Eu consigo engajar as pessoas na minha marca e eu estou em todos os lugares que eu poderia chegar com o meu negócio até o momento, com possibilidade de escalar. Então, olhei o meu negócio no mercado, olhei minha maturidade interna, e aí o item principal que a gente tem a respeito de fazer com que essas coisas aconteçam na velocidade que elas precisam acontecer hoje. Então, é a tecnologia que me dá esse poder. Então, eu tenho, por exemplo, eu falo muito em inteligência artificial e machine learning, mas como eu uso isso? Se eu não tiver uma boa coleta de dados, e já faço o link aqui, que quando eu falo em hiperautomação, eu estou falando em aplicação de inteligência artificial em robôs que estão atuando já em atividades repetitivas, eu preciso ter um alto volume de dados para eu poder fazer com que essa operação seja cada vez mais escalável e cada vez mais produzindo resultados. Então, eu preciso ter dados em altos volumes, chegando para mim em alta velocidade, capturados em variadas fontes de informação. Então, não basta eu me centralizar assim, me focar nos dados que eu tenho internos gerados pela minha operação.
eu tenho que cruzar dados se eu estou fazendo uma campanha de marketing com redes sociais, eu tenho que cruzar dados com várias operações que me permitam trabalhar minha decisão. Isso é ser uma empresa orientada a dados. Então, se eu não aplicar tecnologia, fica muito difícil eu subir na pirâmide de maturidade digital e fica mais difícil ainda eu posicionar a minha empresa no mundo de negócios atual. E aí a gente vem para aquilo que a gente precisa fazer para que tudo isso aconteça, né? A inteligência artificial, ela é a cereja do bolo do negócio, mas eu preciso ter o bolo para pôr a cereja em cima. Senão só a cereja ela não vai me adiantar de muita coisa. Então a gente vê que o digital, assim, em si, ele não é novidade. O que eu preciso entender é como eu vou impactar o meu modelo de negócio em termos de produtos e serviços, de operação e gestão, e envolvendo todo o ecossistema que eu tenho, de clientes, fornecedor, colaborador, parceiro, associações de classe que estão ligadas ao meu negócio, como é que eu envolvo tudo isso? Para isso eu preciso cuidar efetivamente da minha jornada de dados. Então eu tenho que cuidar da produção, eu tenho que cuidar de como eu democratizo esses dados para que todos tenham acesso, para que eles possam fazer análise e exploração, e para que eu tenha insights referente ao meu negócio. Quando eu trabalho essa jornada de dados, muito na parte de produção e coleta, é onde eu vou usar efetivamente, agora eu vou me restringir a RPA e aos conceitos de hiperautomação. O RPA em si, ele vai cuidar de automação de tarefas repetitivas. Ele cuida de trabalhadores digitais. Essa robotização é realmente uma aplicação, mas quando a gente fala de RPA, eu não estou falando daquele robô que eu chamei um desenvolvedor aqui e comecei a desenvolver um robozinho que vai me ajudar a executar uma atividade. E aí eu tenho um robô para chamar de meu, o pessoal adora dar nome para robô, então tem o Alfred, o Fred, tem vários nomes de robôs que a gente vê que o pessoal desenvolve ali, né? Chama um nerdzinho da faculdade, sai desenvolvendo robô. Ele sozinho, nessas iniciativas digitais, ele não vai cumprir o meu objetivo máximo. Quando eu falo de RPA, de Robot Process Automation, eu estou falando de uma plataforma que é capaz de ter robôs executando essas atividades repetitivas e, além de capturar dados, ele é capaz de interpretar e processar informações que são utilizadas ali no dia a dia. Então, ele vai estar executando vários processos, onde tem regras definidas, e ele está cumprindo essas regras. Ele consegue padronizar toda a minha coleta de dados, então eu consigo olhar os dados de uma forma mais padronizada. Como ele é muito ágil para resolver e para executar as tarefas, eu consigo coletar dados cada vez em mais alto volume. Então, se a gente continua lá no exemplo das imobiliárias, hoje você olha as plataformas que, não sei se todo mundo já teve acesso, mas quando você usa um Airbnb, um Zap Imóveis, você consegue aplicar vários filtros que você chega assim, eu quero no bairro tal, eu quero um que custe tanto, até tanto de condomínio, você consegue colocar vários filtros e você vai lá, aí chega lá 10, 15, 20 imóveis que você aí fica tentando olhar foto, tentando ver, tá perto da escola do filho, não tá, não sei o quê. Então, quando você olha um negócio desse, você fala assim, é isso exatamente que eu quero? Não, eu queria ter uma lista de imóveis exatamente já pronta, me dizendo quanto era o condomínio de cada imóvel, se está num raio de 5 quilômetros de distância da escola do meu filho, e aí eu poder trabalhar e tomar decisão em cima desses dados. Então, veja que a plataforma, usando robôs que poderiam capturar imóveis de várias regiões, de várias plataformas, de regiões por geolocalização, expandindo uma área a partir de um ponto. Tudo isso é uma experiência diferenciada para o cliente. Os robôs, eles conseguem trabalhar isso de forma muito mais ágil, porque eles entram no site muito rápido, eles coletam os dados muito rápidos e eu consigo dar o resultado final para o meu cliente também de forma muito rápida. O robô, ele mesmo vai aprendendo pela execução,
por exceções que acontecem durante o caminho, e a gente vai poder, nessa plataforma, ir trazendo melhorias cada vez mais para o serviço, para o processo que esse robô executa. E quando eu estou falando desse tipo de plataforma, que a gente trabalha com a UiPath, eu estou falando exatamente de robôs que são capazes de executar diversas tarefas. Então, hoje a gente tem problemas, por exemplo, em sistemas legados que a gente tem. Então, eu preciso executar uma operação de leitura do controle de ponto para poder colocar o ponto na folha de pagamento. E para poder tratar as exceções que estão ali, lendo e-mails de gerentes que falaram assim, pode abonar tal coisa, isso aqui não pode, desconta, não sei o quê. Então, imagina que um robô vai ler esses e-mails super rápido e o relógio de ponto, ele ainda não conseguiu gerar o arquivo de exportação do ponto. Neste momento, o robô pode ser direcionado para ir fazer conciliação bancária no financeiro e depois ele volta para terminar a atividade de colocar as exceções de ponto a partir da coleta do ponto coletado. Então, o robô ele consegue sair executando atividades em paralelo e ele pode ser gerenciado nessa escala corporativa. Assim que ele acabou a conciliação bancária, ele voltou e não estava pronto ainda o arquivo do banco, ele pode ir fazer coleta de nota fiscal no site da Secretaria da Fazenda, para poder contrapor com pedido de compra, por exemplo. Então, eu consigo escalar esse robô para diversas atividades dentro do meu negócio. Esse uso é um uso que a gente faz com plataforma da UiPath. Então, por exemplo, a gente tem um robô numa determinada indústria que ele começa o dia fazendo coleta de nota fiscal de serviço. Então, ele vai lá no site, pega todas as notas geradas do dia anterior, já compara com os pedidos de compra, verifica se está no prazo em que a indústria aceita a nota de serviço, que tem um período lá, eles só aceitam notas de serviço do dia 1 ao dia 25 do mês, compara se está dentro do período, se não tiver, ele já devolve um e-mail para o fornecedor dizendo que não cumpriu a regra de periodização da nota e que deve ser cancelada e emitida outra a partir do dia 1 do mês seguinte. Se tiver ok, ele já olha no corpo da nota para ver se tem o número do pedido. Com o número do pedido, ele checa a solicitação de serviço com o que está sendo descrito na nota fiscal, e aí, ou ele já joga no sistema financeiro para o pagamento, né, de acordo com a data, né, que tem no pedido, ou ele já envia um e-mail para o fornecedor dizendo qual ocorrência que ele encontrou que não está fechando dentro das regras conhecidas. Então, ele fez isso de manhã, ele chegou, aliás, ele coleta já de madrugada, né, as notas do dia anterior, já trata essas notas, já põe no sistema e já envia os e-mails que ele tem que enviar. Terminou isso, ele já vai exportar os dados de pedido de compra dos pedidos de produção, dos próximos 7 dias, e já vai enviar para o sistema que faz o mapa de corte de folhas, já envia para esse mapa de corte para que já seja gerado o mapa de corte e já possa verificar se todos os pedidos que estão ali na fila vão ser atendidos ou não. Se o pedido não for atendido, ele já pode mandar um e-mail para o vendedor daquele pedido, avisando que tem um pedido ali que talvez não cumpra a data de entrega. Então, imagina, e terminando isso, a gente já está programando ele para fazer depois disso, que isso tudo ele acaba até 8, 9 horas da manhã, ele já vai fazer conciliação bancária na sequência. Então, é muito importante que se entenda que essa plataforma, ela consegue paralelizar esses robôs e gerenciar essa escala corporativa que a gente tem de tarefas repetitivas que precisam ser executadas pelas pessoas. Além da agilidade na produção, os erros de operação se tornam muito menores. E muitas vezes a gente tem um robô funcionando num supermercado, entrada de nota fiscal, de produtos, e eu perguntei para ele qual era o número de exceções que a gente teria que trabalhar num montante de 1.000, 1.200 notas por dia que eles entram,
eu perguntei qual era o percentual de exceção que a gente tinha nessas notas, de problemas de notas que vinham em desacordo com o pedido. Ele falou assim, é pouco, não chega a 20%. Ah, muito bem. Nós colocamos o robô em produção, nos 5 primeiros dias, essa taxa era de 56% de problema. Então, assim, muitas vezes, as decisões estão sendo tomadas em cima de um percentual, quando deveria ser de outro. Porque, na verdade, você tem... imagina um risco de uma operação quando você está definindo alguma coisa em cima de um percentual que você entende que é 20% de inconsistência, e, na verdade, é 56% de inconsistência. Então, o que eu preciso fazer? Talvez um trabalho com os fornecedores para que as notas venham com menos consistência, mas para isso ele usava, as pessoas da área de compras tinham que passar, eram 8 pessoas que passavam pelo menos 6 horas por dia, fazendo conferência dessas 1.200 notas. Então, hoje essas pessoas trabalham efetivamente em comprar melhor, em ter mais condições de compra, em ter os fornecedores trabalhando mais a contento com as regras do supermercado, do que conferindo nota. Então, a partir do momento que eu começo a usar a automação das atividades, eu começo a fazer com que as pessoas se desloquem para atividades que geram mais resultado do que essas atividades repetitivas que me servem só para resolver meus problemas operacionais e não trazer resultado. Então, aqui a gente começa já falando naquele negócio, como é que eu diminuo o custo, aumento a minha produtividade, e aí isso é uma equação de economia fundamental, né? Para eu melhorar resultado não tem jeito, ou eu levo o preço, ou eu diminuo o custo. Então, aqui nós estaríamos atuando na variável custo, que estaria melhorando o meu resultado. Então, daqui a pouco a gente vai falar como é que a gente mexe na de preço, mas, bom, até adiantando, né, efetivamente eu só mexo na de preço por diferenciação do meu produto. E a diferenciação que me permite ter valores diferenciados vem exatamente daquele multimomento da experiência, da máxima experiência digital, onde eu consigo levar uma experiência diferenciada para o meu cliente. Então, quando eu começo a desenrolar esse novelo de lã cheio de nó de transformação digital, eu vou atuar primeiro nas atividades que me trazem maior custo e baixa produtividade, para que eu atue nessa variável de custo, melhorando os meus resultados, e vou ter até, às vezes, sobra de investimento para poder fazer em tecnologia. Porque muitas vezes a gente olha, quando a gente fala com os departamentos de tecnologia, os orçamentos estão limitados a manter o que já tem. Então, você não consegue expandir o que você precisa expandir em termos de tecnologia. Quando você fala no RPA, e aí você está falando de uma automação de ponta a ponta, de um processo completo, processo que eu estou falando não é um processo de negócio, tá? Mas é um processo de automação, onde você vai planejar o que você quer fazer, você vai construir as atividades do robô naquela plataforma, você vai poder gerenciar nessa escala que eu falei, em termos de todos os processos corporativos, você vai ter lá os robozinhos executando todas as automações que foram programadas, e o que limita essa operação? Um robô trabalha 24 horas num dia. Quando eu tiver com as 24 horas dele ocupado, eu gosto muito de chamar eles de trabalhadores digitais, né? Quando eu tiver com as 24 horas do dia dele ocupado, eu preciso ter um outro robô para continuar o meu processo de automação. A ideia é que a gente tenha um sistema de engajamento entre humanos e robôs, eles trabalham juntos, até muitas vezes as melhorias de aprendizado do robô vêm pelos humanos, então a gente precisa trazer esse engajamento, e a possibilidade de eu estar medindo o que está acontecendo na minha operação, para que eu possa ter mais e mais produtividade em toda a minha cadeia, não só administrativa, mas toda a cadeia, vou chamar produtiva, mas serve para empresa de serviço, em qualquer indústria a gente aplicaria isso. Quando eu olho o que eu estou fazendo com uma plataforma de RPA, que é essa que visa colocar os robôs para resolver essas tarefas repetitivas,
eu começo a trazer os conceitos de hiperautomação. Então, por exemplo, robôs atendidos, né, que são aqueles que ficam nas máquinas das pessoas, eles conseguem capturar o que aquela pessoa faz. E a gente chama essa funcionalidade de task capture. Então, ele fala assim, olha, eu tenho uma outra oportunidade aqui de automação, porque essa pessoa faz isso muitas vezes e ela para esperando resultados. Então, eu posso ajudar coletando esses resultados para ela de madrugada e quando ela chegar, está pronto para que ela possa trabalhar. Então, o Task Capture são robôs que são atendidos, né, que a gente chama de assistentes das pessoas, que estão ali entendendo os trabalhos que ela faz para sugerir necessidade de automação. Aí eu tenho o Task Mining, quando eu tenho várias pessoas com vários robôs das máquinas, que aí eu posso entender quem repete tarefas. A gente usa isso principalmente em empresas que têm várias filiais, né? A gente tem uma que tem uma planta no México, e 3 no Brasil, mas com sistemas integrados, e você começa a ver que tem pessoas que executam as mesmas tarefas. Por que eu não centralizo isso tudo num robô e libero essas pessoas para essas tarefas que trazem mais resultados para a empresa? E quando eu tenho robôs não atendidos, por exemplo, que ficam alocados no servidor, e vendo todas as transações sistêmicas que ocorrem, aí eu tenho o Process Mining, que é o que eu consigo ver quais são os processos executados, como eles são executados, qual o tempo de espera, quem são as pessoas, usuários que interagem com esses sistemas, e aí a própria plataforma começa a te fornecer esse, vamos dizer, roadmap de automação. Quais são as possíveis oportunidades de automação dentro da empresa para que você efetivamente possa colocar uma priorização naquilo, de acordo com área, se é core, se não é, para que você possa escalar o RPA dentro da empresa. E quando você fala assim que você começa a engajar essas pessoas, você começa a identificar essas oportunidades. E na hora que você identifica as oportunidades e começa a medir o ROI, você já começa a ver os primeiros resultados em termos de redução de custo, muita redução de retrabalho, muita redução do risco de operação e muito de levar os seres humanos para atividades que sejam de mais criatividade, de buscar melhoria, buscar inovação. Então, quando a gente fala naquela escala lá atrás da vantagem competitiva, que eu tenho que melhorar meus resultados através de baixar custo, melhorar produtividade e buscar inovação e melhorias, é com essa suíte que eu consigo já formatar esse conceito de fazer mais com menos melhor, com menos dinheiro, e dedicar as pessoas para realmente buscar melhorias no negócio. Então, essa é de onde começa os primeiros conceitos de hiperautomação, desse Task Mining, Task Capture, Process Mining, e aí eu vou para o conceito de hiperautomação, onde eu pego esta plataforma de RPA e eu conjugo ela com inteligência artificial. Então, além de toda a parte de mining, eu vou ter machine learning, eu vou ter natural language, eu vou ter leitores óticos de muita capacidade, tanto para ler documentos estruturados, não estruturados, documentos manuscritos, vídeos. Então, eu consigo ter essa capacidade de leitura bem avançada, bem como a capacidade analítica. Então, eu começo a dar para esta plataforma uma capacidade não só de coletar aqueles dados, mas de ler, interpretar esses dados, poder gerir um fluxo de processo a partir de um documento, a partir de um dado gerado pela minha operação. Então, a gente sempre diz assim, olha, o RPA, ele muda a relação do ser humano com o trabalho. A hiperautomação, ela efetivamente redefine o trabalho. Ela envolve organizações, pessoas, que são todas as pessoas que podem ser internos ou externos, né, as pessoas que se ligam com o trabalho, trabalham todos os processos e tudo isso empregando tecnologia. Então, esse é o conceito, efetivamente, da hiperautomação. O Gartner, como o Marcelo disse, né, traz essa tendência de que a hiperautomação
e eu gosto muito dessa chamada que eles colocaram nesse relatório deles de preditividade, que não é, que nós estamos falando um renascimento impulsionado por ofertas transformadoras, mas principalmente com o zelo da excelência operacional. Então, eu não estou só tendo uma disponibilidade de um RPA, de uma hiperautomação. Eu estou tendo um zelo pela minha excelência operacional. Isso faz com que a hiperautomação e mais o redesenho de processos, isso está nesse relatório do Gartner, traga efetivamente cerca de 30% da redução de custo operacional, muito mais assertividade nos dados, e eu consigo ter uma solução de ponta a ponta para a minha operação. Quando a gente fala que tudo isso parece muito bonito, né? Mas tem que sempre entender que 7,5% só depende da tecnologia. Se a gente não tiver processos bem estruturados e pessoas engajadas nessa transformação, o que eu quero dizer que vem muito da cultura de empresarial, não adianta eu comprar só a plataforma de RPA e sair adquirindo várias tecnologias, então eu compro BPM, compro RPA, compro um monte de coisa, se eu não sei, se eu ainda não defini qual o caminho de adoção através de processos e pessoas. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão para que a gente saiba que exatamente não é eu sair agora comprando tecnologia que vai me ajudar a chegar no lugar que eu preciso. Quando eu falo de tudo isso que eu estou integrando, eu estou falando exatamente de eu poder organizar e democratizar toda a automação, porque eu estou conseguindo fazer meu roadmap de automação, eu estou liberando as pessoas para elas estarem em atividades que sejam voltadas a resultados. Inicia-se um movimento de muito compartilhamento de ideias e de integração, e a integração aqui não é só de pessoas. O robô integra também muitos sistemas legados que hoje consomem muito tempo, muitas vezes consomem muito tempo de TI, para ficar integrando o sistema, levando arquivo de um canto para o outro, para que todos tenham a mesma informação. Então, a gente gasta muito tempo da operação nisso. Então, compartilhar essas ideias e promover essa integração é muito importante. Nos faz também ter agilidade nas análises para que eu seja capaz de ter insights e decisões. A gente chama isso de Intelligent Process Automation, que é a base da hiperautomação. Trabalhar cada um desses itens do teu RPA, associando nele inteligência artificial, ter um gerenciamento do processo bastante inteligente, vai me chegar nessa fase de eu poder estar voltada para atividades que me tragam melhores resultados. Fala aqui na ciência da hiperautomação, que a gente fala assim, esse aqui é um exemplo prático, né, que é uma das frases que a gente vê por aí quando a gente fala de hiperautomação, a UiPath fala muito nisso, que a hiperautomação, ela não é somente uma grande ideia, ela é uma grande ideia, mas não é só isso. A hiperautomação, ela vai permitir que a organização tenha mais tempo e mais talentos dedicados a gerar e implementar grandes ideias. Então, a hiperautomação, ela vai ser o propulsor de grandes ideias, mas de inovação para o negócio e não para as atividades operacionais. E aí, como é que a gente faz isso, né? Quando eu vou tangibilizar um pouco, a hiperautomação, ela tem vários formas de se fazer, de se identificar o que precisa ser automatizado, mas eu acho que esse aqui é do que mais dói nas pessoas quando a gente fala em termos de processos operacionais, que é o entendimento de documentos. Todas as empresas geram muito papel. Até o nome do evento aqui é bem interessante, né? Que é paperless. Vamos fazer o link aí com paperless, porque tudo tem documento, tudo troca informação através de papel. E quando a gente chega no bendito do e-mail, a coisa fica pior ainda, porque as pessoas assim se dedicam muito mais a ter certeza que respondeu um e-mail para se documentar, para se proteger, para se tudo, do que efetivamente se preocupar com a operação. Então, isso hoje consome muito tempo das pessoas. Fora o que gera de retrabalho.
Porque quando você tem coisas documentadas em papel, mesmo que esteja digitalizado, eu não estou falando da digitalização de colocar ele num arquivo magnético. Quando você tem uma operação muito baseada em documentos, e todas as pessoas hoje se baseiam muito em e-mails, a perda de tempo é enorme e recuperar qualquer dado, qualquer informação, é um retrabalho constante. Ah, eu preciso ver o contrato, sei que ela pega no papel lá, não sei o que, lê tudo de novo, olha tudo de novo, não sei o que, faz tudo de novo. E-mail, filtra lá. Ai, meu Deus, não lembro o assunto do e-mail. Ai, meu Deus, quem foi que mandou? Não sei o que. As pessoas gastam tempo infinito nisso. Por isso que eu escolhi esse processo. Eu acho que o Document Understanding pode chegar a tangibilizar esse conceito efetivamente de hiperautomação. E o que faz essa funcionalidade da hiperautomação? Ela vai ler o documento, pode ser e-mail, pode ser um documento digitalizado, pode ser uma nota fiscal, pode ser um documento manuscrito, pode ser, ou seja, uma requisição de um médico que está escrito à mão. Ele consegue pegar qualquer tipo de documento, interpreta, e ele vai agir sobre os dados que estão nesse documento. O primeiro passo dele é a taxonomia, todo mundo, acho que esse nome é muito mais científico, né? Mas, na verdade, fazer uma geolocalização, bem entre aspas, o geolocalização, vai botar a latitude e longitude de todos os dados dentro daquele documento. Ele vai procurar também agrupar esses documentos de acordo com características em comum. Então, nota fiscal com nota fiscal, contrato de billing com contrato de billing. Então, ele vai poder ir agrupando todos esses documentos. Ele vai deixar tudo digitalizado, ele vai conseguir exportar todos os dados necessários para que depois eu não tenha retrabalho em nenhuma busca. Então, eu estou diminuindo meu custo de armazenamento, eu estou diminuindo meu tempo gasto em busca e entendimento, ou seja, eu estou diminuindo meu retrabalho, que vai me fazer diminuir custo, dado, receita direta, vai me trazer uma receita direta através dessa diminuição de custo. E aí, esse processo, ele pode ler, como eu disse, tanto documentos estruturados, RG, CPF, passaporte, não estruturados, ou semi-estruturados, que a gente chama, né, que são faturas, recibos, pedidos, documentos manuais, e a partir daí ele executa um fluxo de processo. Então, olha, eu recebi um contrato de compra de imóvel. O que eu faço a partir daí? Eu vou pegar os dados dele, vou já entrar no site porque imagina quando você compra um imóvel, quando você aluga, você tem que ir lá na companhia de energia, na companhia de água, na prefeitura e alterar os dados todos de quem era o antigo proprietário para você. Imagina que essa hiperautomação, ela já vai fazer isso para o seu cliente, se você é de imobiliário. Na hora que ele fechou o contrato, ele já pegou todos os dados do contrato, já entrou no site da companhia de energia, da companhia de gás, da companhia de água, da prefeitura e já fez toda essa alteração de dados. Isso é acelerar a eficiência operacional, isso é mitigar risco, né, de erros humanos que está entrando nos sites e mudando os dados. Isso significa uma experiência diferenciada para o cliente e isso faz com que as pessoas estejam, em vez de estar preenchendo dados de sites, estejam dedicados à operação muito mais do que a essas atividades que não levam a nada. É isso, acho que eu citei todos os exemplos. Estou passando para Prado. Muito bem, bacana a apresentação. A Vânia aí trouxe esclarecimentos principalmente sobre RPA, né, e essa hiperautomação, que a gente acaba concluindo o seguinte, né, Vânia? Não basta simplesmente você ir lá e pegar um robozinho e colocar. Você tem que trabalhar, planejar isso dentro da sua empresa, né? Exatamente. A gente tem vários vídeos desses robôs em funcionamento, então tem o canal do YouTube, né, da Analisa BR, a gente tem um outro canal que chama Make Sense. No canal Make Sense nós temos muitos vídeos desses robôs trabalhando e já alavancando processos. Então convido vocês lá a ver esse canal, vocês vão ver bastante robô trabalhando e já executando os processos de busca de dados em diário oficial, busca de dados de licitação,
busca de dados de nota fiscal, entrada de nota fiscal, busca de lead no LinkedIn, no site do CNPJ Rocks, vocês veem todos esses vídeos lá dos robôs trabalhando nessas atividades. É bem interessante, é um super avanço mesmo. E, na verdade, é interessante também as pessoas entenderem que não é simplesmente colocar um robô, né? Você tem que pensar, né? Tem que analisar aquilo que você quer, né? Não basta você ir lá, vou entrar no RPA, agora a onda é RPA. Né? Vamos lá, vamos colocar robô. Pera lá, né? Eu sempre falo que a análise vem disso que o Marcelo colocou, vem do processo. No processo, onde é que eu incluo o robô para me ajudar a tornar essas operações mais eficientes? Então, eu acho que você tem que pensar a operação, não é... Eu não falo que é uma moda, porque isso é uma tendência que não vai mudar, de automação, mas você não pode jogar dinheiro fora nesse negócio, você precisa exatamente trazer esse planejamento que vai te dar o melhor uso dessa tecnologia. A expectativa de retorno é enorme, né? Então não pode errar, não pode gastar dinheiro e não gerar a expectativa que o acionista, né, os executivos estão esperando. E além do que, é aquela tal história, né? Quando começa essa onda de RPA, você vai colocando robôs, mas você realmente não está automatizando, né? Você só está colocando robô, né? Para fazer algumas tarefas que, digamos assim, que toma muito tempo ou que não te agrega nada. Mas você realmente não está fazendo uma automatização ou trabalhando para a transformação digital. Você está colocando robôs, nada além disso, né? Exatamente, isso mesmo. A Ana Araújo, ela pergunta como é tratado pelo RPA os erros de informação com dados que já tenham vindo com vício. Ou seja, o documento original contém erro e ele precisa ser alterado. Como refazer o processo no RPA? Então, aquela última tela que eu mostrei do Document Understanding, você vê que lá tem uma parte de validação. Então, o robô, quando ele encontra alguma coisa que não se encaixa nas regras que ele já tem desenvolvido, porque ele não vai saber tudo sozinho, né? A gente, na verdade, desenvolve as regras e esse conceito de inteligência artificial são algoritmos que vão pegando o que já está dentro do padrão e também o que está fora do padrão. Então, na hora que você tem uma exceção que ele não consegue tratar, aí você define, né? Ele vai mandar um e-mail para a TI, ele vai colocar isso numa fila, onde alguém vai olhar lá e vai tratar essa diferença. Então, ele tendo essa localização, se for uma coisa que eu tenho que agir rapidamente, um humano já pode interagir, e ao mesmo tempo eu já desenvolvo essa nova regra no robô, para que ele possa, na próxima exceção desse tipo, já estar programado para isso. E por isso a importância de pensar no processo, né? A importância de pensar no processo. A importância de desenhar bem o processo, né? Porque essa atividade de analisar um documento é uma tarefa dentro de um processo que precisa prever correção, né, de documentos incorretos. Então a importância de desenhar o processo. E o que me chamou a atenção na fala, principalmente da Vânia, é quando ela fala o seguinte: o robô está lá para fazer uma tarefa, mas de repente você pode deslocar ele para fazer outras tarefas. Né? Então, quer dizer, às vezes as pessoas pensam só naquilo que... não, só para ler documento, ou só para buscar documento, mas ele pode trabalhar em conjunto, numa base inteira, né, Vânia? O Marcelo também pode explicar. Ele pode trabalhar, sim, em qualquer tipo de operação. É lógico que a gente está falando em operações, operação mesmo, né? Quando eu falo em análise de dados, eu já estou falando em aplicação de inteligência artificial mesmo. O que ele faz é execução de operação mesmo. Então, ele entra em sistema, ele digita, vamos supor, eu li um documento, eu tenho um contrato de serviço com um pagamento mensal para execução de tais e tais serviços dentro de um nível de SLA, não sei o quê. A pessoa leu aquilo tudo precisa ser cadastrado dentro de um sistema. Então, o robô vai ler esse documento e vai cadastrar tudo dentro do sistema. Acabou isso, ele já pode ir fazer outra coisa. Se não tem mais contrato para ler, ou se ele volta daqui a 2 horas para ler novos contratos que apareceram. Então, ele já pode ir. Muitas pessoas falam assim,
mas meus documentos são todos digitalizados. Aí eu tenho uma árvore lá cheia de documento que eu entro, procuro, altero pasta, vejo que foi alterado, que não foi. Não é isso que a gente está falando, isso são iniciativas digitais. O que a gente está falando é uma capacidade de ler um documento, extrair os dados e ainda acionar processos em cima desses dados. Não, então, vamos mandar um kit de boas-vindas para o cliente que fez esse contrato comigo. Então, tem que mandar separar o brinde tal, mandar no correio tal, não sei o que, o robô já starta todas essas atividades, podendo trabalhar também nessas outras atividades. A Sandréia Moraes, ela pede se pode colocar o link do canal aqui na apresentação, né? Se vocês puderem colocar ou mandar para ela, Sandréia Moraes. Vânia Rios, Marcelo Chama, obrigado pela palestra, pelos esclarecimentos. A gente espera contar com vocês nos próximos eventos. E parabéns aí pelos esclarecimentos que realmente, né, é bem esclarecedor, né, essa parte do RPA. Muita gente, eu converso às vezes com algumas pessoas que falam, né, que estão pensando em fazer automatização, mas já partem direto para o RPA. Eu acho que sem esse planejamento, o tiro vai ser no pé, né? Exatamente. Muito obrigado, a gente faz o intervalo agora, voltamos às 14h com o prosseguimento aqui desse mais esse evento, o Paperless Innovation Sudeste. Grande abraço, até às 14h, um abraço. com a próxima palestra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.